Boa noite. Hoje é dia 18 de junho de 2021. Vamos começar nossa aula de anatomia. Hoje a gente vai estudar os músculos. Vamos começar a compreender como que é essa célula muscular, como que funciona a contração muscular, quais tipos de músculos nós temos, né? Porque quando a gente está falando aqui geralmente de contração, a gente pensa no músculo esquelético, que é esse músculo que por meio do qual a gente se movimenta, né? Que a gente flexiona o braço, caminha, enfim, por meio do músculo esquelético. Mas nós temos outros tipos de músculos também. E aí a gente vai ver uma introdução sobre cada tipo de músculo e vamos nos aprofundar mais no esquelético. E vamos iniciar pelos tecidos musculares. Eu coloquei mais coisas escritas nos slides para orientação, conforme vocês pediram. Tem aqui a referência, a página, as páginas onde vocês podem encontrar o que está nessa aula. Esse livro do Tortora e do Derrickson é um livro que fala de anatomia humana, mas que também fala de fisiologia. E a fisiologia, vocês vão ter uma disciplina somente de fisiologia. Então, muita coisa que está lá no livro, eu não vou falar hoje, claro. Então, nós temos basicamente 3 tipos de tecido muscular. Nós temos músculo liso, músculo esquelético, que é o músculo estriado esquelético, e nós temos o músculo estriado cardíaco. Cada tipo de músculo desse tem características bem específicas, porque são células diferentes, tanto no formato quanto na função. Então, não sei se vocês lembram, lá atrás eu falei para vocês que se as células são diferentes, elas têm funções diferentes. Tá? Células iguais têm a mesma função. Aqui nós já podemos ver algumas diferenças. No músculo liso, nós temos essas células nesse formato, o nome desse formato aqui é fusiforme, né? Cada célula tem um núcleo e elas não estão totalmente conectadas umas com as outras, né? Essas aqui são as células do músculo liso. No músculo estriado esquelético, as células são alongadas. Elas são alongadas. A gente não vê conexões entre elas, elas estão paralelas, mas nós não vemos conexões entre elas como vemos aqui no músculo cardíaco. Então, o músculo liso tem esse formato fusiforme, tem apenas um núcleo. O músculo esquelético, ele é alongado e ele tem vários núcleos em uma célula. E o músculo estriado cardíaco, ele se conecta. Vocês podem ver que existe uma conexão entre uma fibra e outra, tá? E ele também tem vários núcleos. O esquelético, ele é estriado, porque ele possui estrias, que nós estamos vendo aqui, assim como o músculo cardíaco, ele também é estriado. Então, nós vamos começar pelo músculo liso, pelo tecido muscular liso. A célula desse tecido é fusiforme, então eles têm diferenças no formato entre eles. Essa célula possui apenas um núcleo. O movimento, assim, no músculo esquelético, a gente faz vários movimentos que a gente já estava estudando, né? Então, quais são os movimentos que a gente pode fazer com o músculo esquelético? Adução, abdução. Isso, o que mais? Então, adução, abdução, Extensão e flexão extensão, flexão, e rotação. as rotações. Fazemos também inclinações, né? Inclinação lateral. E fazemos a adução e abdução transversal. Então, com o músculo esquelético, esses são os movimentos que nós fazemos. Porém, no músculo liso, todo músculo liso,
faz um movimento chamado de peristaltismo, ou movimento peristáltico. Então, esse aqui é o nome do movimento, produzido por um músculo liso. Vocês sabem aonde nós podemos encontrar os músculos lisos? Os músculos lisos, eles estão em todo o tubo digestivo, Esse aqui é o que a gente mais conhece, quando a gente fala em peristaltismo ou movimento peristáltico, em geral a gente pensa no intestino, né? Que é necessário esse movimento para que o bolo fecal possa sair, né? Nesse movimento, a água é absorvida e o que nós precisamos eliminar é enviado até o final do tubo digestivo. Né? Mas nós temos também músculo liso, essa parte aqui ó, do miométrio, que é o músculo aqui do útero, é de músculo liso. Na vagina tem músculo liso. Na bexiga urinária nós temos músculo liso. Nos ureteres também temos músculo liso. Essa parte aqui, ó, do meio, bem do meio da artéria e das veias também, é de músculo liso. Todos esses lugares aqui têm células musculares de formato fusiforme. Esse músculo aqui, ele é involuntário. Alguém sabe me dizer o que significa quando nós falamos que os movimentos do músculo liso são involuntários? Independente do nosso querer? Exatamente. Músculo esquelético. Se eu quiser caminhar, eu caminho. Se eu não quiser caminhar, eu fico sentada. Se eu quiser levantar meu braço, eu levanto. Se não quiser, eu não levanto. Sou eu que decido o que eu vou fazer com ele. No músculo liso, não. Não sou eu que decido, olha, intestino, agora você pode se movimentar. Porque agora eu estou com possibilidade no banheiro, então você se movimenta aí. Não é assim. Ele vai se movimentar, não é a gente quem decide. Então, quem será que decide, né? Quando que esse movimento, de que forma esse movimento vai acontecer? O peristaltismo, ou movimento peristáltico, ele é controlado pelo nosso sistema nervoso autônomo ou pela ação de alguns hormônios. E, às vezes, uma mesma região pode ser controlada pelos dois sistemas, né? Sistema autônomo e também por hormônios. Eu peguei esse videozinho aqui, ele mostra um pouco desse movimento peristáltico no intestino. Então, é um movimento em ondas. O movimento peristáltico é um movimento em ondas. Ok. Mas será que esse movimento que acontece no intestino, com essa velocidade, com essa intensidade, é o mesmo movimento que vai acontecer por todo o meu tubo digestório? É o mesmo movimento que vai acontecer com a mesma força, velocidade no interior das artérias, no interior das minhas veias? Não. Então, cada região tem um movimento peristáltico com força, velocidade compatíveis com a sua função, tá? Com a sua necessidade. Eu quero mostrar para vocês um exemplo de situação em que os hormônios são responsáveis pelo movimento peristáltico. Isso acontece no parto.
Então, aqui nós vimos, né, todo esse movimento, que também chama peristaltismo. Muitas vezes a gente acha que o movimento peristáltico é apenas o movimento que acontece no tubo digestório, mas não é. Então, onde tem músculo liso, o nome do movimento é peristaltismo, tá? Independente da região. Agora nós vamos estudar um pouquinho sobre o músculo estriado cardíaco. Então, o músculo estriado cardíaco, ele fica entre o epicárdio, que é uma membrana, e o endocárdio. Tá? Então, a gente tem um endocárdio, tem um músculo cardíaco, e a gente tem depois o epicárdio. O músculo cardíaco, ele é um músculo estriado. A gente pode ver as estrias, a gente vê essas estrias aqui. Quando uma fibra muscular cardíaca se contrai, todas vão se contrair. Aqui no músculo esquelético, a gente pode recrutar uma quantidade de fibras maior ou menor, de acordo com a força que a gente vai fazer. Às vezes eu posso contrair o meu bíceps, mas eu suporto, sei lá, eu suporto 8 quilos para fazer uma flexão de braço, de cotovelo. E eu peguei apenas 2 quilos. Eu não preciso recrutar todas as minhas fibras musculares para fazer esse movimento. Tá? Eu posso recrutar menos. Mas isso não existe aqui no músculo cardíaco. Então, se recrutou uma, recrutou todas. Então, é a lei do tudo ou nada que funciona aqui no músculo cardíaco. O músculo cardíaco, diferente. Então, vamos voltar aqui para o estriado. Eu gosto de fazer essas comparações. Tá? Que o liso é completamente diferente, fusiforme. Estriado, fibras longas. O que significa isso, fibras longas? Significa que ela tem o comprimento total daquele músculo. Então, uma fibra muscular, ela tem o comprimento total daquele músculo. Vai do começo ao fim. Uma fibra cardíaca, não. Aqui, nós temos a conexão de várias células cardíacas. De várias células. Então, aqui tem uma célula, aqui tem outra célula, aqui tem outra célula, e elas vão se conectando uma na outra, né? E essa conexão, ela é feita por uma membrana que tem aqui, ó, nessa região, que está mostrando aqui. Que são chamadas de discos intercalares. Discos intercalares. Então, tem aqui esses discos que vão conectando uma fibra muscular cardíaca na outra. E aqui está mostrando, né? Aqui é uma imagem de um músculo cardíaco, de fato, né? E aqui mostra esses discos intercalares que conectam uma fibra na outra. E esse formato, essa conexão que há entre as fibras é chamada de funcionamento em sincício, ou seja, que é a lei do tudo ou nada. E isso acontece justamente por conta dessa conexão. Então, se uma fibra cardíaca é ativada, todas são ativadas. E é claro que essa contração do músculo cardíaco também é involuntário. Né? A gente não escolhe, vou contrair meu peito e vou aumentar minha frequência cardíaca. Não é assim que a gente aumenta a frequência cardíaca, né? Então, quem modula essa frequência é o nosso sistema nervoso autônomo, assim como aquele que trabalhava com o músculo liso, diferente do músculo estriado. Então, o que o cardíaco tem de semelhança com o liso? Que os dois são involuntários. Nenhum dos dois nós podemos escolher contrair. Ele vai se contrair. Ele é rítmico.
Assim como o liso, ele também é rítmico. Mas as semelhanças com o liso são essas. E qual semelhança o cardíaco tem com o esquelético? Ele é estriado. Então, ele também tem os sarcômeros, como a gente vai ver do músculo estriado esquelético. Ele também tem vários núcleos. Isso é o que ele tem de semelhança com o esquelético. E o nome da contração muscular feita pelo músculo cardíaco é sístole e diástole. Então, do músculo liso é o peristaltismo, do músculo cardíaco são as sístoles e diástoles, e do músculo estriado, todos aqueles que a gente acabou de falar. Então, a maior massa muscular que nós temos é de músculo esquelético. A gente tem em torno de 660 músculos esqueléticos. Algumas literaturas dizem que o nosso peso corporal vai de 40% a 50% do total do nosso peso corporal, né? De músculo esquelético, entre 40% e 50%. E outras falam entre 50% e 60% do nosso peso corporal é de músculo esquelético. O restante vai ser de ossos, de líquidos, de gordura, vísceras. Esses músculos esqueléticos, diferente dos outros, eles estão conectados aos ossos. Porque os ossos servem de alavanca para os músculos esqueléticos para que nós possamos nos movimentar, certo? Nem toda articulação tem movimento. Mas onde tem movimento no nosso corpo, do sistema locomotor, né, tem uma articulação. Então, isso significa que o músculo, ele precisa atravessar aquela articulação. Porque se ele não atravessar de uma estrutura para outra, ele não vai conseguir movimentar aquela articulação, né? Então, no mínimo, um músculo tem que atravessar uma articulação, um músculo esquelético. Tá? Ele pode atravessar mais de uma articulação, mas no mínimo ele atravessa uma articulação. Por isso, ele consegue produzir os movimentos. E diferente dos outros dois, não é o nosso sistema nervoso autônomo que comanda o movimento dos músculos. Os músculos, eles estão conectados a um lugar chamado córtex motor. E a partir do córtex motor é que os movimentos serão gerados de forma voluntária. Então, a gente quer fazer o movimento e a partir do córtex motor é que vai o comando para que aquele movimento aconteça. Os músculos esqueléticos, eles têm basicamente duas partes. Eles têm uma porção que é vermelha e a outra porção que é branca. Então, essa porção vermelha aqui é o ventre muscular. Essa aqui é o ventre muscular. E essa parte que é branca é o tendão do músculo. Então, o músculo tem o ventre e tem o tendão. O que é esse epimício? Ah, a gente já vai chegar lá. Nós vamos agora por partes. E a gente vai chegar no epimísio, no perimísio, endomísio e tudo mais, tá? Então, a gente tem essa parte vermelha, ela é a parte contrátil do nosso músculo. É a parte que faz a contração muscular. Ou seja, nessa parte branca aqui não tem contração muscular, tá? Essa aqui é o tendão. Então, toda a parte contrátil está aqui, nessa porção vermelha do nosso músculo. E agora nós vamos ver o que tem aí dentro, né? Porque vocês estão vendo várias estruturas aqui, certo? Então, até chegar nessa estrutura, o que a gente tem aí dentro? Então, nós vamos ver agora as microestruturas do nosso ventre muscular. Nós temos, na verdade, 4 proteínas aí dentro. Só que temos 2 que são muito importantes para a contração muscular, que são a actina e a miosina.
Não que a tropomiosina e a troponina não sejam importantes, elas são também. Mas a actina e a miosina, vocês vão ouvir falar muito delas. Então, nós temos filamentos de miosina, que é chamado de filamento grosso, porque ele é mais grosso do que o filamento da actina. Aqui a actina, ela tá parecendo que é tão grossa quanto essa, mas não é. O filamento de miosina é um filamento chamado filamento grosso, porque ele é mais grosso do que o filamento da actina. Então, essas bolinhas branquinhas aqui são as actinas. O que seria um filamento? Um filamento é quando você tem, tipo, uma molécula, aqui é uma molécula só de miosina. Essa aqui é uma molécula só. E aqui é um filamento, ou seja, elas estão entrelaçadas, sabe? Tem várias moléculas de miosina aqui, e aqui tem várias moléculas de actina. A actina é essa branquinha, então vocês estão vendo várias delas, várias actinas. E aí elas se organizam em filamento. Deu para entender? Não. Não? Olha só, você está vendo aqui a miosina? Sim. Essa aqui é uma molécula só. Você percebe que essas cabecinhas aqui, que tem várias cabecinhas aqui onde está escrito filamento? Sim. Então, por isso que ele é chamado de filamento, a organização, a forma como ela está organizada. Então, você vai ver que tem várias cabecinhas, é como se você pegasse várias flores, um ramalhete de flores, aí você coloca, né, você faz um ramalhete, você tem uma flor ou você tem um ramalhete. Aí você pode colocar todas elas juntinhas assim e fazer um buquezinho. Aí aqui você vai ver que tem um buquê de miosina para cá e um buquê de miosina para cá, né? Sim. Então, esse aqui é um filamento. E da mesma forma acontece com a actina. A actina parece mais uma sementinha, né? Então, pode ser uma sementinha ou pode ser um filamento. Aí você vai juntando elas assim, aí você forma um filamento. Tá. Tá? Então, aqui a gente tem o filamento de miosina e a gente tem o filamento de actina, que são filamentos importantíssimos, são essas duas, isso aqui são proteínas, tá, gente? São moléculas de proteínas, são dois tipos de proteínas diferentes. E são essas duas proteínas que fazem a contração, que permitem a contração muscular. Sem actina e miosina, sem contração muscular. Então, a actina é o filamento fino, a miosina é o filamento grosso, e essa daqui, a actina e miosina, são a unidade estrutural básica dos músculos, ou seja, começa por elas. Então, a gente acabou de ver essa primeira parte aqui. Quando a gente olhou lá no desenho, que tem um monte de partezinhas, né? Começou tudo com actina e miosina, tá? E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que ela funciona, é muito legal. Como que ela faz a contração, como será que essas duas interagem para fazer o músculo se encurtar, né? O músculo contrair ou o músculo alongar. São elas que fazem esse trabalho. Então, a gente tem aqui um conjunto de filamentos de actina e de miosina. Aonde que está aqui nesse desenho a actina e a miosina? Elas estão aqui, ó. Aqui nós temos filamentos de miosina. Aqui são as miosinas. Aqui são as actinas. Nessas partes aqui, a gente tem as actinas. Essa zona H, que está mostrando aqui, ela some quando o músculo se contrai totalmente. Porque a actina e a miosina, elas interagem, então elas estão assim, né? Elas já estão um pouquinho entrelaçadas, que é por aqui que elas vão começar esse movimento. Aí vem a miosina e puxa a actina. A miosina vem puxando a actina mais para perto, vem puxando, puxando, puxando. Aí elas ficam entrelaçadinhas assim, isso aqui é a contração muscular. E aí, de repente, quando a gente quer alongar o músculo, a miosina solta a actina e volta.
sarcômero. Então, nós temos aqui essa unidade chamada sarcômero. O sarcômero é a unidade contrátil do músculo. É dentro do sarcômero que está a actina e a miosina. Tá? Então, tudo isso acontece dentro do sarcômero, que é uma estrutura muito pequena. Então, quanto mais sarcômeros tem um músculo, mais unidade contrátil tem esse músculo. Então, esse músculo tem um potencial de contração maior. Então, quanto maior for o músculo, mais unidade contrátil, ou seja, mais sarcômero esse músculo tem. Portanto, ele é mais forte. Né? Ele tem um potencial de contração maior do que um músculo pequeno. Professora, Sim. a quantidade de sarcômeros é definida pelo tamanho do músculo ou existe outra forma de você aumentar isso? Então, um músculo ele pode ter centenas de sarcômeros ou ele pode ter milhares de sarcômeros. E isso, quem define é o tamanho do músculo. Sim. Então, Tá. um músculo grande, ele vai ter mais sarcômeros do que um músculo pequeno. A unidade funcional do nosso músculo esquelético é o sarcômero. Ele é a unidade funcional, porque sem ele não tem contração muscular, tá? Então, a menor unidade é o sarcômero, a menor unidade funcional. Entre os sarcômeros, nós temos, vocês podem olhar aqui, ó, que entre os sarcômeros, nós temos essas estrias, essas partes branquinhas são estrias, são as estrias que a gente vê na fibra muscular, né? Na fibra muscular, eu mostrei para vocês lá atrás, que tem estrias. Essas estrias, elas estão aqui, elas estão entre cada sarcômero. Então, um sarcômero, ele tem esse tamanho aqui, ó, ele tem essa estrutura. Um sarcômero tem aqui os filamentos de actina, tem os filamentos de miosina, de actina de novo, que é chamado de banda I, aqui onde tem a actina, banda A, aqui onde tem a miosina, a zona H, que é a parte onde ocorre esse deslizamento, né, esse encontro, essa contração, e aí elas terminam na linha Z. E aí vem essa parte estriada. Aí começa outro sarcômero, estrias. Sarcômero, estrias. Sarcômero, estrias. Essas estrias, elas estão aqui no caso do músculo esquelético, que é o que me permite recrutar mais ou mais unidades contráteis ou menos unidades contráteis, de acordo com a minha necessidade. Eu não preciso contrair todos os sarcômeros de uma vez se eu vou pegar um peso de 1 quilo. E eu posso pegar 8 naquele músculo. Quando nós temos, então, um conjunto de sarcômeros, que é o caso aqui, ó, aqui a gente tem um sarcômero, uma estria, sarcômero, a gente tem um conjunto de sarcômeros. Esse conjunto de sarcômeros, eles vão formar uma estrutura chamada miofibrila, que é o primeiro conjuntinho. Então, são as miofibrilas, os conjuntos de sarcômeros, que são estruturas alongadas. Elas têm também o tamanho do músculo. Ok. Eu já vou mostrar para vocês, então, como que funciona. Eu achei um videozinho muito legal, para vocês poderem visualizar como que elas interagem, a actina e a miosina. Deixa eu voltar. Ó, essa aqui é uma parte que a gente não vai estudar agora, mas o que é aquela estrutura amarela que está se conectando aqui? Aqui é o neurônio. Nós temos os neurônios que vão ativar neurotransmissores para que tudo isso aconteça. Então, isso tudo acontece de forma química.
Aqui é a miofibrila. Tudo isso aqui é miofibrila. E aqui, ó, um sarcômero. Que se contrai. Então, aqui, filamento de miosina e filamento de actina. Vejam como a actina é mais fina. Então, aquela cabecinha da miosina, ela vai lá e puxa a actina. Essa aqui é uma parte que a gente vai estudar em fisiologia. Né? Quais são esses neurotransmissores, o que a gente precisa para fazer essa contração muscular. Ó, aquela linha H, vamos ver a linha H novamente, que é essa daqui, aquela que eu falei para vocês que ela praticamente some, ou dependendo da contração, ela some mesmo. Então, ocorre ali a contração e desliza uma sobre a outra. E isso acontece muito rápido, né? Tá mostrando assim devagarinho, mas isso aqui é muito rápido. Cada contração nossa está acontecendo isso em milhares de sarcômeros. Então, quando eu falei para vocês que as duas outras proteínas, né, elas são importantes, é porque elas que recebem esses neurotransmissores e abrem, né, abrem a porta, digamos assim, para que a miosina possa se conectar e puxar a actina. Então, é bem interessante. Então, aqui, nós já vimos que ao conjunto de actina e miosina, nós damos o nome de quê? Qual que é o nome dessa estrutura aqui, ó? Então, aqui nós temos actina, aqui nós temos miosina, aqui nós temos actina. A zona H, que é a zona que vai sumir durante a contração, né? Qual que é o nome dessa unidade aqui? Sarcômero? Isso. Esse aqui é o sarcômero. Então, a unidade contrátil do músculo chama-se sarcômero. Ao conjunto de sarcômeros, nós damos que nome? Miofibrila. Isso, miofibrila. E ao conjunto de miofibrilas, várias miofibrilas, nós damos o nome de fibra muscular. A fibra muscular é a célula muscular. Tá? Então, a partir daqui, a gente já está falando da célula muscular. Então, a gente viu como que é a estrutura dessa célula muscular, tá? Ou da fibra muscular. Essa célula muscular é um tipo de célula que a gente pode enxergar a olho nu. A gente não enxerga a olho nu a célula do músculo liso, nem do músculo cardíaco, mas a célula muscular a gente consegue enxergar a olho nu. E ao conjunto de células musculares ou fibras musculares, nós denominamos feixe muscular, ou em algumas literaturas a gente vai encontrar como fascículo muscular. Então, de novo, conjunto de actina e miosina formam o sarcômero. O conjunto dos sarcômeros formam
a miofibrila. Vários sarcômeros, estria, sarcômero, estria, é igual uma miofibrila. Um conjunto de miofibrilas é o que forma a célula muscular, que também pode ser chamada de feixe muscular. E várias células musculares juntas vão formar o feixe, ou fascículo muscular. Ok? E são esses feixes musculares que formam o ventre muscular que a gente estava olhando, né? Um ventre lá no início, tinha um ventre muscular. Então, é o conjunto desses feixes aqui que formam o ventre muscular. De novo, actina e miosina formam qual unidade? Sarcômero. Conjunto de sarcômero forma o quê? Miofibrila. Conjunto de fibrila forma o quê? Fibra muscular. Que é a célula. E o conjunto de A célula células? muscular. Isso, e o conjunto das células ou fibras forma o quê? O feixe muscular? Que O ventre muscular. forma o feixe. E o conjunto de feixe forma o quê? Ventre muscular. Isso, o ventre muscular. E aí, nós temos uma coisa bem legal aqui, que é o seguinte. Aqui está um resumo do que a gente acabou de ver. Voltando, né, para aquele desenho lá no começo. Nós temos aqui a fibra muscular, né? A fibra muscular é a célula muscular, que a gente já viu que é formada por sarcômeros, aí o conjunto de sarcômeros forma a miofibrila, o conjunto de miofibrila forma a fibra muscular. Perfeito. Um conjunto de fibra muscular forma um feixe muscular. Sempre vai ter uma membrana entre um músculo e o outro quando os músculos se tocam, que é para esses músculos poderem deslizar um sobre o outro. Mas não é só no ventre muscular que nós temos essas membranas. Então, aqui, entre esses feixes, nós temos várias membranas. Aqui nós temos a fibra muscular e a membrana que reveste, é de tecido conjuntivo, né, que reveste a fibra, ou a célula muscular, chama-se endomísio. A fibra, ela é alongada, né? Ela tem o tamanho do músculo. E esse endomísio também, ele pega todo o comprimento desse músculo, em cada fibra muscular. E aí o conjunto de fibras musculares vai formar esse feixe muscular, né, ou fascículo. E aqui nós também temos uma membrana que reveste, que é essa daqui, ó, que se chama perimísio. Então, essa que está mais interna chama endomísio. Essa daqui, que reveste, então, o feixe, e separa um feixe do outro, né? Deixa organizadinho ali os bloquinhos de feixe, chama-se perimísio. E ainda, depois que nós já temos aqui o ventre muscular, então, nós temos o epimísio, que é uma outra membrana que recobre aqui o ventre, né? E todos esses, eles recobrem em toda a sua estrutura. A fibra é alongada, né? Então, em toda a estrutura tem o endomísio, o perimísio e o epimísio. E o que é o tendão, então? O tendão é exatamente o encontro do endomísio com o perimísio e o epimísio. Então, esse tecido conjuntivo que recobre a fibra, que recobre o feixe e que recobre o ventre, eles vêm até o final do ventre muscular, se encontram e formam o tendão do músculo. Esse tendão, portanto, ele é feito de tecido conjuntivo, que é chamado tecido conjuntivo denso.
E esse tecido conjuntivo, ele vai se conectar com os ossos, porque é assim que a gente tem o movimento, né? Com o músculo esquelético conectado aos ossos. Mas como que ocorre essa conexão com os ossos? Essa conexão, ela não é assim. Por exemplo, aqui tem um osso, vem o tendão e abraça o osso e fica grudado ali, desse jeito. Esse tendão, ele tem um tecido muito parecido com um tecido que se chama periósteo. Então, vem o tendão e ele se une ao periósteo e ali ele está fixado no osso. Aqui assim. Então, eu acho isso muito interessante, porque a gente muitas vezes pensa que essa parte branca, ela está, sei lá, né, colada ali na parte vermelha, que está colado no osso, que são coisas separadas. Mas não são, é como se fosse uma bala, né? Tem a bala que reveste o papel da bala, reveste a bala, e aí tem aquela partezinha lateral que a gente faz assim, né? E o tendão, ele parece um pouco isso, assim. Aqui tem o feixe, só que aí por dentro também tem outros, né? Tecido conjuntivo. Aí se encontra aqui no final, a funila, né? E aí se prende aos ossos. Ficou dúvida? Pode falar de novo essa última parte? Do tendão? Isso, por favor. Só para eu saber, da parte do slide todo, aqui das membranas, até chegar no tendão, é isso? Não, essa parte aqui do tendão que a senhora estava explicando agora. Pode falar das membranas também, por favor, professora, que eu meio que me perdi nessa parte. Tá bom. Essa daqui é a fibra muscular, né? Que vocês sabem vocês lembram quem que forma essa fibra? É a célula muscular? A fibra é a célula. É ela aqui que é a célula. Ela é formada por quem mesmo? Quem são as Miofíbulas. miofibrilas? Agora nós vamos de trás para frente, tá? Então, a fibra muscular é formada por miofibrilas. E as miofibrilas são formadas pela menor unidade contrátil pela unidade contrátil do músculo, que é quem? Sarcômero. Isso. Aí o conjunto de sarcômero forma a miofibrila, né? Só que o sarcômero, ele não é embalado em uma membrana, ele não é embalado. Ele tá daquele jeitinho lá conectado, tem aquelas estrias, né? Aí vem outro sarcômero, estria e tal. E aí, esse conjunto de sarcômero com estria aí vai formar a miofibrila. Aí, várias miofibrilas formam a fibra muscular, que é a célula muscular. A partir daqui vem o endomísio. Então, esse conjunto de miofibrilas formou uma fibra muscular? Formou. Então, essa fibra muscular, ela está embalada. Ela está revestida por uma membrana. Em toda a sua... Por exemplo, se o músculo sartório é um músculo que tem em torno de 30 centímetros. É claro que depende do tamanho da pessoa, né? Mas é um músculo comprido, né? Então, essa fibra muscular, ela vai ter 30 centímetros. Um pouquinho menos porque tem o tendão, né? Mas é aproximadamente isso. Essa embalagem, que é a membrana que está revestindo essa fibra, tem esse tamanho também. Vai ter os 30 centímetros, que vai pegar o tendão, né? Vai terminar o ventre e essa membrana vai continuar nas duas pontas. Aí, várias fibras musculares juntas, aqui, ó, elas são embaladas, né? Aí você pega, como você pegar várias balinhas e colocar tudo dentro de um pacote, né? Então, você pega todas as fibras musculares e coloca tudo embaladinhas juntas. Você faz um rocambole, assim. Aí tem outra membrana envolvendo essas várias fibras musculares que formam cada feixe muscular. Aí, do mesmo jeito, eles têm todo o comprimento do músculo e vão até lá no tendão. Então, essa membrana aqui, ela chama endomísio da fibra muscular. Essa aqui, ela chama perimísio, que é a do feixe muscular. E a membrana que reveste
o ventre muscular, que é formado por vários feixes, se chama epimísio. Que é do mesmo jeito que as outras, pega todo o comprimento do músculo e vai até lá no tendão. E aí, o ventre muscular termina. Essa parte vermelha, essa parte contrátil, ela termina. Só que o epimísio, o endomísio e o perimísio continuam um pouco mais. São tecido conjuntivo, eles são brancos. E essa continuação é o tendão. E o tendão, ele tem uma composição muito parecida com a membrana que reveste o osso. Então, é assim que ele se conecta. É tecido conjuntivo, né? E tecido conjuntivo tem esse nome, conjuntivo, ele também pode ser chamado, o tecido conjuntivo também pode ser chamado de tecido conectivo. Porque tem o mesmo significado, né? Oh, que letra linda. Conectivo. Ou seja, que se conecta. Então, onde tem tecido conjuntivo, o objetivo dele é juntar alguma coisa. Então, o tendão ele é feito de tecido conjuntivo. O periósteo, que está aqui no osso, ele é de tecido conjuntivo, tá? Então, eles são conectivos. Eles vão se juntar e é assim que o nosso ventre muscular, ele se conecta com o osso. Ok? Entendido. Agora sim. Ok, professora. Beleza. Bom, a partir daqui, nós temos uma classificação dos músculos para estudar. Só que essa parte aqui é uma parte importante de entender, para vocês compreenderem, porque essa parte a gente vai voltar quando a gente for estudar a fisiologia do exercício. Então, mesmo que o tempo passe, e vocês não se lembrem de todos os nomes, eu quero que vocês compreendam esse funcionamento. Como que isso acontece, né? Então, vocês viram o funcionamento da actina e da miosina, que se intercalam e fazem a contração muscular. Vocês viram como que esse tendão se prende aos ossos. Essa aqui é uma parte muito importante, para a gente entender depois a fisiologia do exercício, tá? Então, eu não vou falar agora para vocês sobre classificação dos músculos. Eu vou preparar, não deu tempo, mas está quase pronto já, uma atividade relacionada com isso aqui que nós vimos. Eu quero que vocês façam e refaçam várias vezes, e eu vou postar uma videoaula sobre a classificação dos músculos. Vai ser curtinho. Só sobre a classificação dos músculos. Só para vocês não misturarem uma coisa com a outra agora. E eu, na próxima aula, só vou tirar dúvida de classificação de músculo. Eu não vou voltar. Tá? Então, vocês assistam, tirem as dúvidas comigo na próxima aula. Façam os exercícios, porque vocês viram que nós temos 660 músculos. Nós tínhamos 206 ossos, e a gente viu o nome de cada um. Rapidamente, numa aula a gente viu o nome de todos os ossos. A gente não vai conseguir ver o nome de todos os músculos, né? Então, a gente vai dar uma passada geral pelos músculos, aqueles que são mais importantes, e depois aqueles mais profundos, ou muito específicos, ou do rosto. E esses a gente vai ver muito por cima, tá? E aí, vocês querendo, vocês vão lá e estudem os 660. Beleza? Então, ficamos assim. Eu vou postar para vocês. No máximo amanhã, mas acho que hoje ainda, a atividade sobre essa parte que nós vimos. E vou postar uma videoaula sobre a classificação dos músculos. Próxima aula, tirar dúvidas
e seguir em frente com os músculos para a gente terminar na próxima aula essa parte e passar para os próximos sistemas, né? Ok? Vocês querem perguntar alguma coisa? Ok, professora, tá certo. Essa atividade que a senhora vai passar vai ficar até quando? Vai ser tipo aquele quiz, que é para vocês fazerem, refazer e refazerem.